Carta de Paulo aos Romanos, agora no seu capítulo de número 4, e faremos a leitura no capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo 8. Paulo ainda fala sobre a justificação pela fé aos seus leitores e a nós também, pelo Espírito. E ele então continua agora, dizendo o seguinte, a partir do versículo 1 do capítulo 4 até o 8. Ele diz assim, olha o que Paulo diz. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vamos orar? Deus santo e bendito, tua palavra foi lida, ó Deus, e agora continue nos falando, por meio da pregação, ó Deus, fiel da tua palavra, para que nós saiamos aqui certos de que nossa salvação é pelos méritos, pela obra, pela pessoa de Jesus Cristo. E nós nos apoderamos, ó Pai, dessa salvação que Cristo traz, por meio da fé, que nos deste, ó Deus, em teu Filho. Assim que não confiemos em nossas obras, que não confiemos em nós mesmos, mas unicamente naquela obra perfeita, plena e eficaz para sempre, a obra de seu Filho na cruz, a obra do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo que o Senhor Deus nos fale por sua palavra, mediante a iluminação do Espírito. Em nome de Jesus e com perdão dos pecados nós oramos. Amém. Meus irmãos, o que nós temos visto, Isabela Vidal, minha irmã, até agora? O que nós temos visto até agora, Yara? Que Paulo, ele tem de fato defendido apropriadamente que a justificação, ou seja, sermos considerados justos, Daniel, diante de Deus, é unicamente pela fé em Cristo Jesus. A justificação, ou seja, sermos tidos ou considerados por justo diante de Deus, é unicamente pela fé que nos foi dada em Cristo Jesus. Paulo então, baseado nessa verdade, e nesse princípio, nessa norma, perguntou, como nós vimos no último sermão, onde, pois, há lugar para a jactância ou para o orgulho na vida cristã? Ou na vida de qualquer homem, ainda mais de um cristão. Há lugar para o orgulho diante de Deus se nós somos justificados não por obras nossas, mas pela obra do Filho de Deus por nós. Então há algum lugar para a jactância, para o orgulho? Há algum lugar, algum contexto em que alguém possa se orgulhar diante de Deus? Eu fiz por merecer. Eu estou salvo porque eu lutei muito e me esforcei muito. Paulo diz, não há lugar para a jactância. O orgulho deve ser de todo desprezado. Não há lugar diante de Deus para isso. Irmãos, nessa sessão da sua epístola, Paulo agora vai exortar ou expor seus argumentos para provar a sua tese. Ele vai começar agora a expor alguns argumentos para provar que a justificação é pela fé e não por obras feitas por nós. E ele vai argumentar de uma forma poderosa. Ele vai provar isso de uma forma muito eficiente. Ele não vai fazer uma exposição abstrata da doutrina agora. Ele vai usar, ou fará ele melhor, um exame histórico para mostrar que a salvação é pela fé e não por obras. Paulo vai mostrar isso historicamente. Agora ele não vai tratar de uma doutrina abstrata, ele vai dar exemplos reais
E ele vai fazer isso por meio primeiro de Abraão, tanto que, olha aí o que diz aí, olha. Ele vai falar assim, versículo 2, versículo 1, que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Tá vendo? Então eu vou usar, Vitória, o exemplo de Abraão. Ele está falando assim, ó, eu vou mostrar para vocês que a salvação é pela fé. Eu vou dar um exemplo claro disso. Abraão. E depois ele vai dar exemplo de Davi, Esther e Giacomo Cássio. Então ele vai usar os dois grandes da história bíblica. Os dois grandes, Vinícius e Marcela, meus irmãos, entre os judeus. Abraão, que é chamado o pai da fé, o respeitadíssimo Abraão entre os judeus, e o rei Davi. Ele vai mostrar através desses dois exemplos que a salvação não é por obras, Sofia, mas, Emanuele, pela fé em Deus, por meio de Cristo. Então vamos ver como isso se dá, mas antes de nós vermos, Mariana, Marcelo querido, antes de nós irmos ao texto, é preciso lembrar que Abraão, como Paulo falará aqui, foi salvo pela mesma fé em Cristo que nós somos salvos. É porque muitas vezes você já pode ter ouvido isso, e às vezes eu e você já podemos ter pensado essas coisas. Como é que foram salvos os homens do Antigo Testamento? Se Cristo não havia ainda vindo em carne, como os homens do Antigo Testamento foram salvos? Ora, irmãos, eles foram salvos pelo mesmo Cristo e pela mesma fé nele que nós somos salvos hoje. Só que a única diferença é que eles foram salvos pelo Cristo que viria, e nós somos salvos pelo Cristo que já veio e virá uma segunda vez. Mas ambos, tanto o grupo do Antigo Testamento, os crentes, como nós aqui, somos salvos pela mesma fé em Cristo. Tanto, meus irmãos, que Abraão creu em Jesus Cristo. Sabe quem diz isso? Sabe quem diz isso, que Abraão creu em Jesus Cristo? O próprio Senhor Jesus. Quando ele está discutindo com os judeus, no Evangelho de João, lá no capítulo 8, ele está discutindo com os judeus, ele diz assim, olha, Abraão, vosso pai, Jesus falando para os judeus, Abraão, que é o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, regozijou-se porque o viu. João 8, 56. Alguns teólogos dizem que o momento em que Abraão se alegrou em ver o dia de Cristo foi quando ele ia oferecer Isaque como sacrifício. E aí vocês lembram que Isaque perguntou, pai, eu vejo aqui o cutelo, eu vejo a lenha, mas onde está o cordeiro? Aí ele diz assim, Deus proverá o cordeiro. E aí vocês se lembram que quando Abraão estava pronto para sacrificar o filho, tendo levantado o braço, segundo a mandado de Deus, de um arbusto saiu um cordeiro. Então a ideia é de que Deus proveu. Deus proveu o quê? Um substituto para morrer no lugar de Isaque. Então alguns dizem que ali Abraão viu o dia de Cristo, viu o Cordeiro de Deus prefigurado naquele animal que Abraão sacrificou no lugar de Isaque, como Jesus Cristo foi sacrificado no nosso lugar. Abraão viu esse dia e se alegrou, disse o Senhor Jesus Cristo. Então Abraão foi salvo por quê? Pela fé. Em quem? Em Cristo. Irmãos, a graça em Cristo Jesus sempre reinou desde a queda de Adão. Lembra quando Adão e Eva caíram? Quando Deus disse à serpente, você ferirá o calcanhar do descendente da mulher, e ele, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Deus estava fazendo uma promessa acerca de Jesus que viria. Jesus acabaria com a inimizade, melhor, com a amizade do homem com Satanás. Tanto que Deus diz, porém inimizade entre ti e a serpente. Ou seja, eu vou acabar com a amizade que vocês têm com Satanás, através do meu filho. E o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Isso é evangelho, é Jesus Cristo. E Adão e Eva creram e foram salvos pela fé em Cristo. Tanto que, como é que a gente sabe que Eva e Adão creram? Primeiro que Adão aparece na genealogia dos justos, não na de Caim
mas na de Sete. Ele é colocado junto com os justos, em Gênesis. Segundo que Eva, quando deu à luz ao seu primeiro filho, Caim, o nome Caim, do hebraico, possivelmente significa algo como o auxílio de Deus. Tanto que ela diz assim, quando nasce Caim, ela diz assim: recebi do Senhor o auxílio. Um auxílio do Senhor, Caim. Por que ela diz isso? Porque Deus não prometeu um auxílio? Deus não falou que viria um descendente que esmagaria a cabeça? Então não era Caim, é verdade, ela descobriu isso pesadamente. Mas ela creu no que Deus falou. Ela creu que viria um auxílio. Como os homens e as mulheres do Antigo Testamento foram salvos? Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Anunciado desde a queda. E por meio dos tipos, promessas e profecias do Antigo Testamento. E nós somos salvos pelo quê, irmãos? Pela fé no mesmo Cristo, que cumpriu todos os ritos, profecias e promessas que foram feitas ao povo do Antigo Testamento. Então, para que nós comecemos a ver o texto, já sabemos isso de antemão, que todos os homens, em todos os tempos, depois da queda, foram salvos unicamente, não por obra, mas pela fé no Filho de Deus, no Messias prometido, que veio e virá segunda vez. Agora vamos ao texto, olha aí, versículo 1, então Paulo começa a provar o seu argumento. Que argumento, irmãos? Que a justificação é pela fé e não por obras. E ele começa fazendo isso de uma forma assim magistral. Ele vai usar Abraão, que era o exemplo maior dos judeus, aquele considerado pelos judeus como o pai, como o exemplo maior. Esse pai foi salvo pelo quê? Por obras ou por fé? Olha o que Paulo propõe aí, versículo 1: que pois diremos ter alcançado nosso pai segundo a carne? Abraão, olha aí, o que alcançou Abraão, nosso pai segundo a carne? A ideia aqui é o seguinte, meus irmãos: o que Abraão recebeu de Deus por suas obras? O termo carne aqui, nesse contexto, ele deve ser entendido como realização humanas, obras na carne, obras enquanto nós estamos na carne, essa é a ideia, as nossas obras aqui nessa terra, essa é a ideia. O que Abraão recebeu de Deus, tendo por fundamento as suas obras, o que ele fez? E aí veja, agora o versículo de número 2, olha como Paulo diz: porque se Abraão foi justificado por alguma coisa que ele fez por ele mesmo, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. A ideia aqui é a seguinte, olha que maravilha essa ideia. Paulo primeiro faz uma pergunta, né? Versículo 1: o que Abraão recebeu, de fato recebeu, baseado nas obras que ele fez? Você se lembra que Abraão, ele creu, mas as obras dele foram imperfeitas. Vocês se lembram? Ele mentiu, lembra? Ele não confiou, ele não esperou na promessa, ele teve um filho com a serva Agar, ao invés de confiar e esperar. Então veja, as obras de Abraão não foram lá aquelas obras perfeitas. Aí Paulo diz: o que ele recebeu de fato, baseado em obras feitas por ele? Essa é uma pergunta que Paulo ainda não respondeu, ele está propondo, está fazendo você pensar: será que as obras de Abraão eram tão perfeitas que Deus deu a ele as bênçãos por conta dessas obras? Aí você lembra, mas as obras de Abraão não foram tão perfeitas, né? Como as de todos os homens não são tão perfeitas. Você pode ver os maiores exemplos da Bíblia, você vai ver que eles, homens de fé, ou mulheres de fé, mas falharam em muitas coisas. E aí a questão de Paulo, ele coloca aqui no versículo 2, diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras que ele fez, por coisas que ele fez, ele foi considerado justo, correto, santo plenamente diante de Deus, e recebeu o prêmio disso, ele tem do que se gloriar, não porém diante de Deus. Então a ideia é a seguinte: ele poderia até se gloriar, ele poderia até ficar inchado, poderia até ostentar, mas não diante de Deus. Por que não diante de Deus? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas imperfeições. Imagine aí você, irmão, minha irmã querida, imaginemos aí, nós fazemos coisas boas, certo? Mas nós podemos fazê-las com muita dificuldade. Por exemplo, você sabe que tem alguém doente,
E aí você sabe que deve visitar essa pessoa enferma, certo? Porque ela é uma pessoa muito querida, ela lhe ajudou algumas vezes na sua vida, né? Foi presente ali em alguns momentos difíceis para você. Aí você diz, eu tenho que visitá-la. Só que você muitas vezes e eu podemos ter má vontade de ir. A gente sabe que tem que ir, mas tem tanta coisa para fazer, você fica, nossa, aí se eu pudesse não ir, só que você está pensando isso, você não está falando, você está, ai, eu tenho que ir agora, aí você vai, aí chega lá, a pessoa te agradece por você ter vindo, fala, que bom que você veio, você é um amigo, você, por nada, tal, mas você está pensando aqui, não, foi difícil eu vir, viu? Deu para entender? Alguém poderia se orgulhar por isso, mas não diante de Deus, porque Deus sabe a dificuldade que nós temos muitas vezes em fazer o bem. Deus sabe que, e veja, eu não estou dizendo que este bem não deve ser feito, mesmo quando você não tem vontade. Há um engano hoje, que você só deve fazer o que é bom se você estiver plenamente cheio de boa vontade. Se você tiver alguma coisa resistente, é melhor não fazer. Não, isso é um engano de Satanás. Você deve fazer o bem sempre. É melhor que você faça com vontade, mas se você não tiver, não tem problema no primeiro momento, faça mesmo assim, porque é justo que se faça, e peça a Deus para te dar prazer futuro naquilo que é bom. Lembra da parábola de Jesus, do pai que tinha os 2 filhos? Disse o pai ao primeiro filho, filho, vai trabalhar para mim no campo. O primeiro filho disse, vou, e não foi. O segundo filho disse, não vou, mas arrependido foi. Aí Jesus pergunta para os seus ouvintes, quem fez a vontade do Pai? Eles respondem, o filho que disse que não ia, mas arrependido foi. Aí Jesus diz, vocês vão e façam o mesmo. Você pode ter, para fazer o bem, uma certa resistência, mas arrependa-se e faça. Porque o que Deus quer é que se lhe obedeça a palavra. Lembra do que ele diz lá, quando Samuel vai ter com Saul, que desobedeceu a palavra de Deus? Que trouxe lá os animais de Amaleque, trouxe lá, e não poupou o rei deles, quando Deus disse para destruir tudo, e aí o Saul diz assim, não, foram poupados os animais para sacrificar a Deus. Aí Samuel diz assim, tem Deus mais prazer em sacrifícios do que se lhe obedeça a palavra? Melhor é obedecer a palavra do que os sacrifícios. Então Deus quer obediência. E saiba disso, se você luta com você mesmo para obedecer a Deus, boa coisa você está fazendo. Mas o ponto é, você pode se gloriar disso e eu também? Não deveríamos, certo? Porque Deus sabe a luta que nós temos para fazer o bem muitas vezes. Então esse é o ponto. Se Abraão conquistou alguma coisa por obras, ele teve que se gloriar, ele poderia até se gloriar na carne, falar para os homens e parecer de fato alguém justo, mas não diante de Deus que conhece o coração. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe as nossas dificuldades, nossos limites, nossa má vontade muitas vezes. Então não há lugar para jactância diante de Deus, não diante dele. E esse é o ponto aqui. Mas Paulo continua, olha aí, ele vai dizer assim, e agora ele vai trazer o argumento, né, a prova cabal de que o que Abraão recebeu de Deus foi por meio da fé e não de obras. A justificação que Abraão recebeu da parte de Deus foi por fé e não de obras. E qual que é o argumento cabal, Guilherme? É assim, Paulo diz assim, o que diz a Escritura, Leda? Querido Flávio, o que diz Felipe, a Escritura? Paulo está dizendo assim, vamos acabar com a discussão? O que a Bíblia diz? Vamos lá para a Bíblia. O que ela fala de Abraão? Que Abraão foi justificado pelo quê? Por obras ou por fé? Aí ele vai citar o texto de Gênesis. Olha aí, ele vai citar Gênesis 15. Olha aí, versículo 3. Vamos ler juntos? Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Perfeito, irmãos. Veja aí, Paulo vai argumentar e vai, por assim dizer, colocar uma pá de cal no assunto. Ele vai dizer assim, vamos à Bíblia então. Veja, Paulo usa o argumento aqui final. Vamos à Bíblia. O que diz a Bíblia? Em Gênesis, que Abraão creu em Deus. Ele obrou, diz alguma coisa de obra? Diz alguma coisa que ele fez? Não, diz que ele creu. E Deus colocou isso como justiça na conta dele. Deus imputou isto como a justiça de Abraão, a fé, daquilo que Deus disse.
Esse texto é tirado por Paulo lá de Gênesis 15. E o contexto de Gênesis 15 é quando Deus está prometendo a Abraão uma descendência maior do que as estrelas do céu, né? Assim será a descendência, né? Tão incontável como são as estrelas do céu. E olha o texto todo. Eu vou só ler 2 versículos para dar um contexto, né? Deus conduz Abraão. Abraão está com dúvidas de que a promessa de Deus vai se cumprir, porque lembra, Abraão não tem filhos, lembra ainda, né? E só há lá o servo na casa dele lá, então vai ser o herdeiro, o servo dele, e eles já são velhos, né? E é interessante, né, que o nome Abrão, né? Abraão, melhor, o nome que foi mudado, Abraão, significa pai de muitos, né? Pai de muitos, Abraão. Imagina, não tinha um filho. Imagina chegando numa festa, né? Qual que é o seu nome? Abraão, pai de muitos. Cadê seus filhos? Não tem não. E Abraão é pai de muitos. E ele, resistente, não demorou para crer. Mas aí Deus, bondoso Deus, diz o texto assim de Gênesis 15: então Deus conduziu para fora, ou seja, da sua tenda, e disse a ele, Abraão, disse Deus a Abraão: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Imagina aquele céu, é todo estrelado. No interior a gente vê muito, né? Tem menos luzes, né? Menos essas luzes artificiais. O céu todo estrelado. Ele disse Deus: será assim a tua posteridade. E então diz a Bíblia, ele creu no Senhor. Ele não fez nada. Ele apenas descansou na promessa. Ele a teve como verdadeira. E aí diz o texto: e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 5, 6. Irmãos, ao evocar esse texto de Gênesis, deve ficar evidente para nós aqui também, que Paulo baseou seu argumento principalmente sobre o fato de que a fé que Abraão possuía estava em primeiro plano. Abraão não foi aqui justificado por obras, mas pela fé. Essa fé lhe foi imputada como justiça, colocada na conta dele, a favor dele. A palavra imputada aqui nesse versículo de Gênesis 15 significa que a fé foi lançada em conta. A fé lhe foi dada como um crédito, não obras, mas a fé. A fé contou a favor de Abraão, essa é a ideia. Irmãos, o que nos interessa aqui, e a Paulo também, propriamente em Gênesis 15, é que Abraão creu em Deus. E o argumento, a proposição de Paulo a justificação é pela fé e não por obras. E ele está provando que é pela fé com o exemplo de Abraão. E ele vai à Bíblia e diz: Abraão foi justificado pela fé ou por obras? Vamos lá na Bíblia ver. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi justificado pela fé. Então é pela fé que nós somos justificados, e não pelo que fazemos. É pela fé que Deus nos considera justos, e não pelo que nós fazemos. Mas vamos lá com calma. Abraão foi considerado justo pela fé, e não em virtude de qualquer obra que ele tenha praticado, mas simplesmente ele creu no que Deus disse, e isso lhe foi imputado como justiça. Portanto, irmãos, vejam, concluindo e aplicando, nossa justificação, atenção aqui agora, hein? Isso aqui é muito importante, Isabela. Veja, portanto, nossa justiça, Janaína, não consiste em Deus nos tornar perfeitamente justos, mas em nos considerar perfeitamente justos. Depois nós seremos feitos justos. Mas na justificação Deus nos considera justos. Então vamos lá um pouco de doutrina que vocês sabem tão bem e creem tão bem. A justificação é uma obra fora de nós. Então na justificação Deus não torna você justo, Ele declara que você é justo, Ele declara que você não deve mais nada a Ele, que você está em paz com Ele, e que não há mais condenação para você. Deus é uma declaração de um juiz, é uma declaração jurídica, André, que você está em paz com Deus, que você não deve mais nada, ainda que agora eu e você sejamos ainda pecadores. Eu e você ainda pecamos, mas Deus, num primeiro momento, pela obra de Cristo e pela fé que nós temos nessa obra de Cristo por nós, nos declara justos. Isso é a justificação.
Então você não deve mais nada a Deus, se você crê em Jesus Cristo. Agora, na santificação, Deus te torna justo. Por isso que a obra da salvação é justificação, mais santificação e glorificação por fim. Agora, a obra da salvação é Deus nos declara justos pela justificação, pela fé em Cristo, e começa depois disso a nos tornar justos de fato, por meio do processo da santificação. Então a gente não deve confundir justificação com santificação. Justificação é o ato fora de nós, não aconteceu nada em você, você creu apenas, e Deus te declarou como não devedor de nada, como uma pessoa inocente, como uma pessoa justa, uma declaração. Na santificação, que vem logo após a justificação, Deus começa a te tornar justos. Ele começa a te tornar aquilo que Ele anteriormente declarou que você é justo. Ele declarou você na justificação justo, e agora Ele começa a te tornar justo na santificação. E essa é a ideia. Então a gente não deve confundir. Aqui Paulo fala de justificação. Não é por obras, mas pela fé. Então você pecador, eu pecador, no momento em que nós confiamos em Cristo, mesmo nos nossos pecados, arrependidos, nós somos considerados justos, como não mais devedores, pela obra que Cristo fez por nós. Deixa eu lhes falar isso na prática. Sabe quando você peca? Eu e você pecamos. Todos os dias nós pecamos. Quer seja por pensamento, por palavra, por ações. E aí você, quando você peca, você acha que Deus vai te destruir. Que Deus não te ama mais por conta daquele pecado seu. Que a comunhão com Deus acabou. E agora Deus voltou a ser seu inimigo. Porque você pecou. Veja, a justificação não diz isso. A justificação diz que, apesar de você ser um pecador, Deus não cobrará mais nada de você. Porque na justificação Deus te vê e te declara como justos, porque Ele te vê na pessoa de Cristo. Então é por isso que o fardo de Cristo é leve. Veja na prática. Eu e você pecamos. Só que quando nós pecamos, nós sabemos que nós temos um Salvador. Nós temos alguém que nos justifica diante de Deus. Nós temos alguém que é um elo inquebrável entre nós e Deus. E que nós podemos nos arrepender mais uma vez e voltarmos à batalha cristã, à luta pela santidade. Porque Deus é nosso Pai amável e não nos deixará, porque nós fomos considerados justos. Ele não mais tem nada contra nós, pelo que Cristo fez, não porque eu faço ou deixo de fazer, mas pelo que Cristo fez. Esse é o ponto. Isso é boa nova. Isso é evangelho, porque se fosse diferente, se eu ainda fosse lutar pela aprovação de Deus pelo que eu faço, num dia, numa hora eu estava bem, na outra hora não estava, porque eu já tinha pecado, aí na hora eu estava bem, aí na outra não, eu não teria paz nem descanso. Eu viria uma vida de constante medo e temor, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Amanhã eu posso cometer um pecado, hoje eu cometi, amanhã eu posso cometer, e Deus pode me abandonar para sempre. Mas não é isso que Ele promete em Cristo por meio da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus para sempre. E isso é boa nova. Ele deu paz a pecadores, a quem não merecia paz. E Ele nos trata não como nós merecemos, mas Ele nos trata como nós de fato somos, filhos em Cristo Jesus. E Ele nos ama em Cristo como ama o próprio Cristo, um Filho perfeito. A justificação é essa obra poderosa, essa bênção que Deus nos dá, não por obras, mas pela fé. Ele nos declara justos e nos trata como justos, por meio da fé, não pelo que fazemos. Então se você, veja só, olha só, você conhece pessoas que são muito crentes, e pessoas que são menos crentes. Você conhece crentes maduros e crentes imaturos. Eu lhes digo com a maior certeza bíblica, como muitos teólogos antes fizeram, que Deus ama da mesma forma aquele crente mais maduro e mais santo, Ele ama da mesma forma o crente mais imaturo
e mais fraco, da mesma forma, e ambos são salvos pelo mesmo meio, fé em Cristo. O que você vê de diferente é grau de santificação, mas tanto o crente mais santo quanto o crente mais fraco é justificado com a mesma eficácia pela fé em Cristo, seja ela grande ou pequena. Se for verdadeira, ela recebe pela graça a justificação diante de Deus. É isso que é boa nova, isso que é evangelho. Não depende do que nós fazemos para ter paz com Deus, depende daquilo que Cristo fez. E é por isso que Cristo é o centro de tudo, por isso que Ele é a nossa vida. É porque nós vamos ao céu pelo que Ele fez, não porque a gente está fazendo alguma coisa, mas pelo que Ele fez. E nós estamos seguros, porque Ele já fez. Lembra do que o nosso irmão João orou por nós a Deus aqui, o que ele falou na oração? Ele disse, lembrou aquilo que Cristo lembrou na cruz: está consumado, está pago, está feito. Ninguém precisa fazer mais nada para ser aceito diante de Deus, basta crer. Basta crer. A justificação então diante de Deus é pela fé e não por obras. E é isso que Paulo está argumentando aqui. Abraão foi salvo pelo quê? Pelo que ele fez ou porque ele creu? Porque ele creu. Ele foi justificado, ele foi tido como amigo de Deus, como alguém que não deve nada a Deus, como um filho de Deus, porque ele creu, não pelo que ele fez. Mas agora eu vou para uma segunda parte. E o que Tiago diz? Tiago diz um negócio difícil, viu? Que parece estar em contradição plena com o que Paulo diz. Olha o que Tiago diz. Olha o que Tiago diz, na carta de Tiago. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Aí ele vai continuar. Logo vedes que são as obras que justificam. Ixi, e agora? Porque Paulo diz que a justificação é pela fé, independente de obras. Mas Tiago diz que as obras é que justificam. Porque Abraão foi justificado o quê? Por obras. Ele foi lá e apresentou o filho dele, e viu-se que ele tinha fé verdadeira. E agora? Irmãos, o que Tiago está discutindo não é o que Paulo está discutindo. O que Paulo está discutindo permanece. A justificação é apenas pela fé e não por obras. Só que a fé que justifica virá acompanhada de obras. E é o que Tiago está discutindo. O Tiago não está discutindo que a fé é a única que pode justificar, porque ele está de acordo com isso. Paulo disse isso, Tiago pensa a mesma coisa. A pergunta de Tiago é: toda fé é a fé que justifica? Será que não tem uma fé falsa? Será que alguém não tem uma fé que acha que justifica ele diante de Deus, mas aquela fé é falsa? E aí Tiago diz assim: então qual que é a fé verdadeira? Como é que você evidencia que você tem a fé que Paulo diz ser a fé justificadora? É a fé que opera junto com as obras, é a fé que produz obras. Então veja, não há nenhuma contradição entre Paulo e Tiago. Paulo diz: a salvação é pela fé somente, e Tiago concorda. Tiago vai acrescentar o seguinte: essa fé que é a única que salva e justifica, ela sempre virá acompanhada de obras. Tanto que Tiago diz assim, olha o que ele diz: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta fé que tu tens sem obras, que eu lhe mostrarei com obras a fé que eu tenho. Então veja, a salvação é pela fé somente, mas esta fé que salva e que justifica somente, ela é evidenciada diante dos outros quando ela é acompanhada por obras, acompanhada por transformação, Fernanda, e santificação. E essa é a ideia de Tiago. Ele não está contradizendo Paulo, ele está complementando Paulo. Ele está dizendo: é certo o que Paulo disse, que a salvação é unicamente pela fé, e que a justificação é unicamente pela fé. Só que lembrem-se que essa fé que justifica, depois ela começa a produzir no justificado as obras, tá? Essa fé não vem sozinha, ela sempre vem acompanhada. Daí isso é maravilhoso, Ieda.
E Felipe, por quê? Porque, Ricardo, a gente pode perceber e fazer um exame nosso e daqueles que estão ao nosso redor, se nós e os outros possuem fé verdadeira que justifica. Porque eu posso dizer para você assim, não, eu creio que Deus em Cristo me salvou. Só que você olha a minha vida e eu vivo em pecado. Aí você fica assim, mas é possível alguém tão devasso ter sido salvo por Jesus? Alguém que não muda, não tem mudança nenhuma. Os homens da Bíblia mudaram, se arrependeram. Aí Tiago diz, não. Essa fé que ele diz ter é falsa, porque não vem acompanhada de obras. A fé que salva e justifica, ela sempre será acompanhada por obras. A pessoa que tem a fé justificadora, ela sempre será transformada, ela sempre será santificada. E é isso que Tiago está fazendo. E eu gosto muito quando Tiago e Paulo, por assim dizer, conversam, né? Porque aí nós não caímos numa graça barata, nem num legalismo. Porque nós sabemos que só somos salvos pela graça. Mas essa graça produz os frutos próprios dela, que são obediência, santidade. Então Paulo nos livra de um legalismo. E Tiago nos livra de libertinagem, de graça barata. De pessoas que dizem que são salvas, mas você olha a vida é cheia de pecado e não há mudança nenhuma. Então os dois escreveram inspirados pelo Espírito Santo e se completam perfeitamente. Fala que você pode ter paz em Cristo e descansar. Ao mesmo tempo que esta fé que te dá paz produzirá em você naturalmente, pelo poder do Espírito, obras, boas obras, uma vida santa. E que você deve esperar isso e procurar isso. E assim se casam. Muito bem, Paulo e Tiago. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, irmãos, agora no versículo 4. Paulo agora, ele vai passar a demonstrar como são excludentes na justificação a norma das obras e da fé. Olha aí o que Paulo diz, 4 e 5, vamos ver juntos? 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado... Até aí, irmãos, obrigado, queridos. Olha aí, veja aí, Paulo está mostrando como são excludentes, como não podem permanecer juntos a norma das obras para a salvação, tá? Não é como o acompanhamento da fé, como a gente viu em Tiago. As obras acompanham a fé, mas as obras não são fundamento da salvação. O fundamento da salvação é a fé. As obras vêm depois, não antes. Primeiro vem a fé, depois as obras. Esse é o ponto. Então Paulo está querendo mostrar que não as obras que salvam, elas são o produto da salvação, mas não são o fundamento. Então Paulo diz que ou a norma das obras ou a norma da fé. Tem que decidir. E aí Paulo diz assim, ora, então é um argumento bem claro, né? Um exemplo bem claro. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Irmãos, quando nós falamos com Deus em oração, Letícia, minha irmã, agradecendo a Deus pela salvação, como que a gente ora? Geralmente a gente ora assim, né? Senhor, eu dou graças a Ti por me salvar. Muito obrigado. Graças te dou. Sou muito agradecido. Não é assim que a gente fala com Deus? Agora, por que nós falamos assim? Porque nós partimos do pressuposto, verdadeiro princípio, que nós somos salvos não porque nós merecemos, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Deus fez por nós. Mas se nós tivéssemos feito alguma coisa, nós não precisaríamos agradecer a Deus, porque Deus devia a gente, estava devedor da gente nos salvar. É isso que Paulo está argumentando. Ao que trabalha, o salário é obrigatório, é dívida. Então, se eu fiz por merecer minha salvação, eu não tenho que dar graças a Deus. Deus está fazendo nada mais do que tem que fazer mesmo. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, agora Deus me salva. É obrigação dele. Então, é o que Paulo está dizendo. Ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, como uma graça, mas como uma dívida. Então, quem que é devedor? Deus de nós ou nós de Deus? O que a Bíblia ensina? Que Deus é que está nos devendo algo? Ou nós devemos a Deus gratidão? É claro que é o segundo. Nós devemos a Deus gratidão. E é por isso que Paulo vai falar agora no versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, o que justifica o ímpio é Deus. A sua fé lhe é atribuída como justiça.
Então veja, é interessante que esse homem que não trabalha, não é que ele não faz nada, ele faz, ele crê. Olha aí o versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê. Então não é que ele não faz nada, ele não confia nas suas obras para a sua salvação, mas ele crê naquele que obrou por ele. Então ele tem uma atitude, que obviamente não é o fundamento da salvação dele, mas ele responde a Deus com fé, com descanso, e ele então é justificado pela fé em Cristo. Então esse é o argumento de Paulo. Então veja, meus irmãos, quem nós somos? Nós somos aqueles a quem Deus deve, ou nós somos devedores de Deus? Nós somos devedores de Deus. É por isso que quando nós oramos, nós sempre damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito para conosco, porque nós não merecemos nada, nós não fazemos por merecer, somos pecadores, e Deus nos dá de sua graça. Vamos caminhar para o final? Agora, terminando, Paulo vai usar, assim como usou Abraão, vai usar agora Davi, um outro exemplo da salvação, não por obras, mas pela fé. E agora no caso de Davi, é que Deus não atribui pecado ao homem que ele ama, mas atribui justiça a esse homem. Vamos ver então 6 e 8, nós terminamos? Leiamos. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus bem-aventurado o homem. Meus irmãos, Paulo agora, depois de ter citado Abraão, cita Davi. Então olha que grandes exemplos Paulo cita, para deixar claro aos judeus e a todo homem que a salvação é pela fé e não por obras, que Deus justifica pela fé e não por obras. Então olha só o que ele diz. E é assim também, é que Davi é o mesmo caso de Abraão. Davi foi justificado não por obras da lei, mas pela fé. Veja, a gente falou de Abraão que mentiu, né? Que não creu. E Davi, que adulterou, que assassinou. É por obra que Davi apresentou-se justo diante de Deus? Claro que não. Ele era um crente, mas um crente falho. E falhou terrivelmente. Se arrependeu, é verdade. Mas suas obras são perfeitas para serem aceitas diante de Deus? Claro que não. Então ele foi justificado, considerado justo pelo quê? Pelas obras? Ou pela fé? Pela fé. Então o caso dele é igual ao de Abraão. Então Paulo está mostrando que todos os homens, nós, quanto aqueles do passado e os do futuro, sempre serão unicamente justificados diante de Deus pela fé, e não por obras. Essa é a ideia. E aí veja, é assim que também Davi declara ser feliz, bem-aventurado, feliz o homem a quem Deus atribui justiça. Atribui justiça é santo. Perceba, não é o homem que Deus faz justo. Isso é a discussão sobre santificação. Atribuir justiça é colocar sobre justiça, é declarar justo, mesmo sendo ele um pecador. Veja, Davi era um pecador. Lembra? Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele era um pecador, mas Deus, mesmo sendo o Davi um pecador, atribuiu justiça a ele, colocou justiça sobre ele, o cobriu de justiça. E é isso que Deus faz a mim e a você por meio de Cristo. Olha só o que acontece. Quando você crê em Jesus Cristo, eu e você, mesmo pecadores como nós somos, Deus pega o manto da justiça de Cristo e nos cobre com ela, com o manto. E quando Deus trata conosco, Ele não nos vê mais a nós, pecadores. Ele vê a Cristo. E é por isso que muitas vezes, olha que graça, hein? Não é para você continuar pecando isso, é para você ser mais grato e mais santo. E é por isso que muitas vezes você está vivendo uma vida não como deveria, e você está tropeçando muito, e você não deixa de ter bênçãos. Por quê? Você nunca se pegou numa semana que você foi fraco na fé, que você pecou contra algo que Deus disse para você não fazer, e no final da semana você foi grandemente abençoado? Deus não tem que punir o pecador? Por que Ele não faz com você? Por que Ele não faz comigo? Porque Deus nos cobriu com a justiça de Cristo.
Ele atribuiu a nós a justiça de seu Filho. E é por isso que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é justificação. Ele nos vê, Ele nos trata como justos, ainda que nós sejamos pecadores. Esse é o lema dos reformadores, né? Simultaneamente, pecadores e justos. Olha que tensão. E é isso na vida de todos nós que cremos. Nós somos agora, no fim nós não seremos. Seremos santos plenamente. Mas agora nós somos ao mesmo tempo pecadores e justos. Nós somos pecadores porque nós pecamos ainda. Mas nós somos já justos porque nós somos declarados justos. Deus nos trata como justos. Então nós somos simultaneamente pecadores e justos. Porque Deus não nos trata segundo o que nós merecemos. Quando lembra de Jacó, o enganador? Jacó? Ele enganava, certo? Vivia trapaceando. Mas ele parecia prosperar. As suas riquezas cresciam. E ele ia, porque Deus prometeu abençoá-lo. Não porque ele merecia, mas porque Deus deu a ele a graça da justificação pela fé. Jacó, mesmo nas suas falhas, creu em Deus. E Deus o justificou. E Deus o abençoou, mesmo ele sendo pecador. Ele continuou um pecador? Não. Ele depois se tornou um santo. Porque todo aquele que é justificado é também santificado. Você é só olhar a vida de Jacó, ele vai se santificando a cada tempo. Mas Deus não o amou, nem o abençoou, porque ele estava se tornando santo, mas para se tornar. Então esse é o ponto com Davi, ok? Mas vamos lá, terminando. Irmãos, Deus, Ele atribui justiça, diz Davi, mas Ele também não atribui pecado. Olha aí, versículos 7 e 8, que são o Salmo 32 de Davi, o versículos 1 e 2 do Salmo 32, olha aí, Paulo vai citar Davi, assim como citou Gênesis, né? Olha o que Davi diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Irmãos, olha o que, eu vou terminar, olha o que a confissão de fé diz, um dos nossos símbolos de fé, da nossa expressão de fé bíblica, segundo os padrões de Westminster. Olha o que ele diz sobre justificação: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação consiste em Deus, primeiro, perdoar os seus pecados, e segundo, considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Então a confissão de fé, resumindo a nossa fé, ela diz que justificação significa quando Deus perdoa os nossos pecados em Cristo e nos considera e nos trata como justos. Veja, Ele não nos torna ainda justos, isso Ele fará na santificação, mas Ele já nos considera e trata como justos. Isso é justificação. Mas Ele também perdoa os pecados, Ele não imputa, Ele não cobra os pecados. Irmão, se Deus fosse cobrar o nosso pecado a cada vez que nós pecamos, eu acho que nós não estaríamos aqui. Nós já teríamos sido destruídos. Mas ao justificado, Deus não cobra pecado. Daí Davi diz, veja que Davi não diz assim, bem-aventurado o homem, Roberto, que não tem pecado. Davi não diz isso, porque todo homem tem pecado. Eu e o Senhor temos pecado. Então Davi não diz assim, Pedro Cortes, bem-aventurado o homem que não tem pecado. Davi não diz isso. Davi diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não cobra os pecados. Porque todos nós temos pecados. Mas bem-aventurado nós somos quando nós cremos em Cristo, e assim nós temos perdoado nossos pecados, Deus não cobra mais nossos pecados. Mas pastor, mas quando Deus me corrige, Ele não está cobrando? Claro que não. Ele está te corrigindo como um pai que ama, que cedo disciplina. Quando você peca e vem um aperto, não é Deus te cobrando o pecado. Se você crê em Jesus, não é nada disso. Se Deus fosse cobrar o seu pecado e o meu, nós estávamos no inferno. Isso que aconteceria se Ele fosse cobrar o pecado. Deus está te corrigindo, é diferente. Então ao crente Ele corrige, Ele não condena, Ele está cobrando, Ele está te corrigindo para o seu bem.
Quando você peca, e Deus manda uma aprovação para te corrigir. Não é para te cobrar nada. Deus não vai te cobrar nunca mais nada, se você estiver verdadeiramente em Cristo. É por isso que Davi diz: feliz é o homem, não é que não peca, todo homem peca. Feliz é o homem a quem Deus não cobra o pecado, porque Deus cobrou o pecado em Cristo. E se eu creio que Cristo morreu por mim, os meus pecados foram pagos por Ele. Então Deus não vai cobrar mais de mim. Ainda que eu seja, nesta vida, um pecador que está sendo santificado a cada vez mais. Mas eu tenho paz com Deus. Deus não me cobra mais nada. Essas verdades, eu termino aqui, essas verdades devem te conduzir a amor a Deus, a honrar a Deus e a santidade. Se você entende se a gente pudesse entender, né? Eu acho que a gente nunca vai entender plenamente ainda. Plenamente ainda, eu creio que há tanta doçura e tanto poder no que Cristo fez por nós, que a gente não imagina. A gente ainda tem uma mente muito finita para imaginar as proporções daquilo que Cristo fez por nós. Mas enfim, andemos como Deus tem nos dado condição. Se você entender aquilo que Cristo fez por você, e como Deus te trata agora, por meio da sua fé, que é dom de Deus também, em Cristo, sua resposta não será outra, pelo poder do Espírito, do que viver uma vida santa e agradável a Deus. Não porque você tem que vivê-la para ser salvo, mas você o fará porque foi salvo. Você vai querer agradar aquele que tanto te amou e te ama. E isso através de uma vida obediente. Não é mais uma questão de ter que fazer algo para ser salvo, mas é uma questão de desejar e realizar, querendo agradar aquele que te salvou. Esse é o ponto. E quem é cheio do Espírito Santo vai ter esse desejo. Não é mais uma questão, como eu disse, de ter que pagar a Deus algo para conseguir a salvação, mas de agradá-lo e viver para Ele, porque Ele nos deu salvação perfeita e plena em Cristo, apesar de sermos tão pecadores. Isso é evangelho. Isso é uma nova vida. Isso é uma vida de fato, uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, uma vida onde eu e você, pecador, não é mais cobrado por Deus, pelo contrário, é amado por Deus e transformado de glória em glória pelo poder dele até o fim, certos de que isso acontecerá, certamente acontecerá, nós seremos como Cristo. Portanto, meu irmão, louve a Deus, agradeça a Deus, ame a Cristo, viva para Ele. Ele se humilhou, sofreu todas as misérias desta vida, foi humilhado terrivelmente na morte maldita da cruz, para nos dar paz com Deus, paz sem fim, para nos dar o status de justos, de não devedores de nada mais a Deus, de sermos filhos de Deus e termos paz com Deus para sempre. Você deve amar a Cristo mais do que tudo e deve viver para Ele, para o louvor da sua glória a todo instante. Que Deus opere essas coisas em todos nós, que assim seja. Amém, irmãos.